sempre a gente tem uma seleção, uma volta ao seu dado pessoal, né? Ao seu dado referencial. Eu sempre evitei esses modismos. Então, alguma coisa que seria interessante ser um pintor concreto, porque, então, isso, mas aquilo, a pessoa pode inserir em grupos concretos, e eles eram donos de jornais, de Jornal do Brasil, e acontecia, então a gente fica participando de grupos que se autodiladiam ali, né? Lutam entre si, e uns destroem os outros, se for o caso. É um campo muito pequeno, né, Douglas? Então as lutas, as disputas, né, por reconhecimento, por poder, por verbas, etc., acabam por ser muito, né, os grupos se protegem muito, e é muito difícil a pessoa entrar, transitar, né? Como eu estava percebendo que para mim seria interessante estar ligado à universidade, e nela preenchia o que eu queria, e eu então procurei sempre estabilizar esse meu contato com a universidade, que dava toda a possibilidade de que eu fizesse o meu trabalho dentro do que eu achava que deveria ser encaminhado, dentro das características que eu preferia, sem fazer, às vezes, concessões para os outros. Aliás, eu nunca pensei em fazer concessão para ninguém, nesse caso de estéticas e de escolas, porque eu sei que isso não dá um fruto permanente, né? É superficial a coisa, é sem segurança de uma qualidade. Mas o trabalho da universidade foi sempre gratificante. Quando chegou, eu não posso dizer que eu tive grandes alterações pela universidade, porque foi sempre muito estável minha vivência na universidade. Foi dentro do que eu queria, que ela desse uma condição para eu poder cuidar do meu interior. Agora, depois foram surgindo outras ideias e outros grupos, e os próprios alunos que com o tempo foram crescendo e foram saindo para estudar e foram fazendo as suas graduações, e a gente sente que esses campos vão sendo substituídos. E eu estava achando que era a solução natural de um professor, é saber que um dia ele é substituído por outros colegas, outros professores que vêm depois, que são de cultura mais nova, de formações mais elaboradas ou diferentes da gente, e cabe a gente ceder os espaços. E daí por isso vem então a aposentadoria, e não tem razão nenhuma de eu continuar na escola insistindo em alguns dados que já nem são mais necessários, porque eles já foram absorvidos pela própria cultura da universidade. Então a gente está elaborando uma linha, e essa linha não quer dizer que ela seja permanente. Houve uma época em que um professor lecionava a mesma coisa a vida inteira, porque naquele tempo era tudo muito devagar. Hoje em dia não tem mais sentido você, durante um espaço de um tempo muito curto, você conservar os programas que você tem. Eu digo, por exemplo, ele entrou um computador aí, no caso. A gente leva o computador numa inserção, e esse programa de computação não quer dizer que seja definitivo, porque ele vai mudando todo ano. É um elemento novo que surge, né? Um elemento novo e com outras variações. Então a pessoa tem que saber até onde ela vai ter uma evolução natural e que seja interessante. Para mim, por exemplo, eu trabalhei com computação, com animação, com uma série de elementos voltados a computadores, mas percebi que não era o campo que realmente eu gostaria de estar aprofundando. Seu campo é mais a pintura, a aquarela, o desenho? Porque esses elementos são constantes. Não, isso aí é superado. Não é superado, as coisas não são superadas, as ideias é que são transformadas. Veja, por exemplo, então, há pouco tempo atrás, conversando com um conhecido meu, que estava então falando que o ideal seria que a pessoa trabalhasse dentro dessa área de uma computação de experiências,
E eu falei, olha, eu posso citar alguns casos. Por exemplo, a cerâmica é o material mais antigo que se conhece da raça humana. E até hoje ele continua com uma importância indiscutível. E também, às vezes, dizer que esse material é fundamental para as nossas revoluções, para a evolução da sociedade, é ridículo, porque eu citei o caso do Vitalino. Vitalino era uma pessoa analfabeta, morando no interior de Pernambuco, sem aparentemente informação alguma, sem cultura nenhuma, e ele dispondo de barro, ele começou a trabalhar em cima daquele barro e começou a fazer obras de um valor de extrema importância no registro que ele fez de toda uma sociedade que ele vivia naquele campo, o mestre Vitalino, né? Claro. E de tal maneira é importante que até hoje a família dele, ou os vizinhos, ou os circunstanciais de Vitalino, continuam produzindo aquele trabalho com grande aceitação. Então, o fato dele trabalhar com um material antiquíssimo, numa sociedade completamente afastada do que a gente considera moderno e atual do mundo, ele fez uma obra definitiva. Então, diante disso, o material não é descartável. Mas você acha assim que a tecnologia provocou um deslocamento tão profundo a ponto de considerar, quer dizer, eu acho que não, eu acho que todos nós estamos de acordo que as linguagens permanecem, a pintura vai permanecer, a gravura permanece, desde também uma linguagem muito antiga. Então eu acho que quando a tecnologia chega, ela desloca um pouco todas elas, que foi o que aconteceu com a fotografia e com o cinema. Né? Ele quer falar, o que ele quer falar é que o computador é um pincel. Claro, mas mesmo assim é uma coisa complicada, porque ela provoca um deslocamento nas outras artes, no certo sentido. Em geral, porque também a arte não quer dizer que ela seja uma coisa fixa e sempre será aquilo. Porque a arte é uma expressão, é uma maneira da pessoa se comunicar com o seu meio que circunda. E se surgem outros elementos para isso, porque há pouco tempo atrás então, surgiu o veículo, o automóvel, e do automóvel surgiu o avião, e do avião surgiu os foguetes. Então há sempre um acréscimo da raça humana, da sociedade e da cultura. Um não invalida o outro. E cabe a pessoa, às vezes, justamente esse do mestre Vitalino, entrando num campo que seria, teoricamente, completamente explorado, abandonado, pobre, e ele transformou, mostrando que aquilo é riquíssimo, um registro valiosíssimo que está aí para constatar, quem quiser, do valor da obra do Vitalino. Claro. E a família dele, todo mundo que vive daquilo e tudo mais. E já esses outros também, como essa viagem do Pedro Alves Cabral, do pessoal que saiu por aí, não sabia direito o que ia fazer, iam alargando. Agora a turma vai para o espaço também. Isso faz parte, de uma certa maneira, da própria humanidade, né? Do processo mesmo, né? De civilização e progresso tecnológico, né? Isso parece que é irreversível mesmo. Você não volta a idade da pedra de jeito nenhum. Eu acho que a gente tem que justamente saber até onde, na idade da gente, a gente pode participar disso com um bom rendimento ou ver se é necessário. Enfim, tem todo Douglas, você se aposentou quando da universidade? Eu me aposentei em 90 e tanto. Depois que eu me aposentei, eu ainda fiquei mais uns 3 ou 4 anos lá, trabalhando na pós-graduação. Eu acho que eu fiquei lá até 96, assim. Então você pegou aquele boom de 80, foi 84, né, que teve o retorno dos aposentados. Não, isso eu peguei. Você acha que aquilo teve uma importância muito grande para a revivescência da arte em Brasília? Você acha que, de fato, o Instituto de Artes tem um papel assim, muito importante na reprodução
disso tudo, porque também mudou muito, né? Nos anos 80, que eu acho que foi nesse ano de 84, eu tenho cá comigo, que foi um ano muito marcante. Né? Houve um reforço do ambiente da universidade, um resgate de coisas que eles foram perdendo, abandonando, interrompendo, e com a volta de 84... Democratização. Aí então foi uma assimilação que registrou o que precisava ter sido feito antes. A recuperação desses elementos que vieram e desses elementos que foram, de uma certa maneira, os que participaram de uma finalização de uma época, que era a época deles que tinha sido interrompida. Aí vem o Atos Vulcão. O Atos volta, mas por um tempo muito curto, né? Foi. Marília Rodrigues. Foi. Mas eles eram um resgate necessário. Emocional. Eu, como aluna de 1962, eu acho que eles mereciam voltar como exemplo, para ver que não é possível cortar o saber, confundir o saber com comunismo, com disseminação, com pregação teológica. E você se lembra da Amélia Toledo? Ela teve uma passagem pela... Pois foi. Mas eu conheci a Amélia Toledo antes em São Paulo. Foi sua professora, Maricela? Foi. Nós fomos... Eu era peixinho dela. A gente, quer dizer que foi assim, um reencontro de pessoas que a gente conheceu, que sumiram, não? Foram separados, foram alijados e depois se inseriram. E a Amélia Toledo era uma dessas que teve uma... Você conhecia desde São Paulo? Foi de São Paulo e depois a gente se reviu rapidamente aqui. O Gastão também você conhecia desde São Paulo? O Gastão, Você conheceu o irmão dele, o Boris? Muito... Boris, Manuel Henrique? Eu me lembro pouco dele, assim, né? Mas que riqueza, né? Que riqueza de experiência, né? Douglas influenciou muito através do exemplo e o desenho de observação, porque esse trabalho foi feito, muito bem feito, durante anos, mais de uns 20 anos. O Douglas foi professor de desenho de observação, depois ele foi professor de desenho animado, que chamava multimeios, né, Douglas, ou então comunicação e expressão. Tudo isso aqui na UNB. Você foi aluna dele também? Fui aluna dele de pintura. Vamos deixar ela falar um bocadinho? Você quer que eu segure a câmera? Não. Só um pouquinho, só para você falar sobre os seus professores que mais te marcaram lá no IDA. E daí faz uma... Eu acho que é legal, não é? Ou faz no final, você não, pode virar então, deixa eu falar dos meus professores. Vamos parar, né? Tá gravando. Tá ligando, tá gravando. Você não tinha então estado deixa aqui? lá. Hein? Não tinha estado aqui? Sim, eu vim com o Fernando uma vez para cumprimentar a Maricélia pelo... Ai, meu Deus, ela está gravando e eu Douglas aqui perdendo tempo. Não, mas então, vamos aproveitar enquanto ela não volta. Nossa, mas como você está bem, Douglas, impressionante. Isso não vai poder sair, a gente vai ter que cortar, porque... Puxa. Mas você está ótimo, impressionante. Muito obrigado. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa experiência, não tanto a sua experiência de ensino, mas assim, o movimento das artes na cidade. Como é que você vê o que mudou de quando você chegou aqui nos anos 70 até 84? O que mudou assim, na atmosfera do ambiente artístico? O que houve foi que houve uma mutação muito grande. Então, a gente vê quantos entraram, quantos saíram. Não foi uma coisa estática, como a gente vê o pessoal que estava em São Paulo continuava em São Paulo, o pessoal que estava no Rio, na Bahia, onde estivessem, eles continuavam. Aqui em Brasília não, houve um campo
que deu uma circulação muito grande aos artistas e